Fala pessoal, a gente vê que essa técnica ela se remete aí aos primórdios aí da arte rupestre, né? Onde o conceito era basicamente que a gente viu, né, nas imagens, onde o homem através de furos e buracos feitos em ossos, ele conseguia ali expelir uma tinta, né? E essa tinta ela era feita de sangue de animais, de uma lama bem aguada, né, que é praticamente terra, ou então pó, tá? O que a gente tem hoje? A gente pode simbolizar por isso aqui, ó. Se a gente pegasse esse tubo de caneta vazio e a gente experimentasse a partir daqui colocar algum pó e assoprar com a nossa mão na frente, a gente conseguiria fazer o formato da nossa mão onde quer que a gente fosse fazer. Se a gente fosse expelir, por exemplo, também uma tinta, né? Se a gente fosse usar uma tinta para isso, a gente conseguiria expelir também. Eu não vou fazer a tinta base de terra, de lama aqui, tá, de poeira, porque eu não tenho isso aqui agora, mas o que eu posso mostrar para vocês é um conceito muito simples, que a gente chama de aerografia, né? É o uso do ar, né, misturado ali para a gente conseguir fazer vamos supor assim, borrifar uma tinta, tá? Então o que eu vou usar? Eu vou usar aqui alguns elementos, provavelmente eu vou usar minha mão como exemplo, com uma luva, e vou borrifar uma tinta para vocês terem uma ideia de como que era feito na arte rupestre, tá? Lembrando que eles usavam osso, tá? Com pó de cerâmica, pó de gesso, um pó mineral, ou então o líquido, né? Como se fosse sangue de animais, bem aquoso, né? Com bastante água, e também sangue de animais ali. É um pouco nojento, mas eles usavam essas técnicas para poder fazer desenho nas paredes, tá? Então, vamos lá. Tendo uma representação de uma parede, né? Vamos usar essa madeira aqui como uma representação de uma parede, tá? Coloquei uma luva aqui para ilustrar melhor a história, tá? Essa técnica de stencil, ela consiste em um desenho feito através de um molde, tá? Esse molde ele é recortado ou através de uma figura geométrica de um objeto físico tridimensional, como é o caso da minha mão, tá? Eu posso muito bem pegar aqui, ao invés de sujar minha mão, fazer um desenho no papel, recortar esse papel, né, no formato da minha mão, e aí assim, a partir do momento que eu recortar, vai ficar um molde vazado, vai ficar vazado. E a partir dali eu consigo usar a minha técnica de stencil, seja ela com spray, ou aerógrafo, ou então com uma bucha normal de louça, para a gente poder bater com um pouquinho de tinta. Se for numa camiseta seria tinta de tecido, se for num material papelão, madeira ou papel seria tinta acrílica, certo? Então eu vou usar aqui uma tinta spray para ilustrar. Então basicamente o conceito que eu mostrei para vocês na imagem da internet foi que a gente viu bastante desenho feito assim, né? Desse jeito. Toma muito cuidado que essa tinta ela é tóxica e não pode inalar. Para quando você tira a mão, você tem o desenho do molde, tá? Então a técnica de stencil ela é basicamente isso. É um molde negativo e positivo. Por que era feito assim, tá? Por que a arte urbana ela usa essa técnica? Porque é muito fácil, muito rápido de fazer, tá? Os artistas urbanos eles usam muros, né? Como a gente já discutiu, eles usam muros, então ou asfalto, ou calçadas, ou camisetas, né? Cartazes também, né? Murais aí, os antigos outdoors também eram utilizados para fazer isso. Eles usavam isso como suporte, tá? Então todo tipo de material que parede, muro, placas eram suportes. E como eles confeccionavam esse material em chapas de acetato, chapas plásticas, elas tinham uma aplicação muito mais rápida, muito fácil. Então imagina só, imagina que eu tivesse com a tela pronta e viesse com uma tinta spray e passasse aqui, era muito rápido, né? Então, no caso, dificilmente a gente saberia quem foi que fez, quando fez, quanto tempo levou para fazer, porque já estava pronto o molde, tá? Então, a gente vai utilizar a questão do molde também, que a minha mão foi o molde aqui, tá? Então, a gente vai aprender a produzir um stencil como os artistas urbanos produzem, tá? E o material base que eles utilizam seriam folha de acetato, tá? Folha de acetato é uma
Isso daqui é uma folha de acetato, tá? Eu vou tirar isso aqui, vou virar do lado contrário para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Isso aqui é uma chapa de acetato, tá? Que eu venho falando para vocês separarem, já faz 2 meses aí mais ou menos, tá? E essa chapa de acetato, ela é uma chapa de raio-x, tá? Tem que tomar cuidado porque a chapa de raio-x é uma chapa que ela vem nesse formato aqui, quer ver? Ela vem num formato, quando você quebra alguma parte do seu corpo, você vai fazer algum exame de imagem, normalmente raio-x, né? E ele vem desse jeito aqui, ó. Aqui, ó. Você pode perceber, deixa eu apagar uma luz aqui. Aqui dá pra ver melhor. Você pode perceber que existem umas partes claras, que é a parte do acetato cru, que é aquele que eu mostrei anteriormente, isso aqui, ó. E essa parte escura. Essa parte escura aqui, ela é feita de prata, tá? É um processo químico que é feito e ela faz a revelação da imagem através do processo aqui do uso da prata, tá? E o que a gente vai fazer? Para a gente poder fazer a nossa imagem, para a gente copiar uma imagem, ó, repara que na parte onde a minha mão tá, eu não consigo ver minha mão. Imagina se eu tiver que copiar um desenho. Se eu botar algum desenho por baixo, né, como por exemplo aqui, ó, se eu botar um desenho por baixo, nessa parte escura eu não consigo ver, eu só consigo ver na parte clara. Então a gente vai fazer o que? A gente vai tirar toda essa parte escura, tá, com o processo que eu vou falar para vocês aqui agora, e a gente vai deixar ela toda transparente assim, ó, igual essa parte de baixo aqui, ó, ok? O processo ele é bem simples, tá? E só tomar cuidado com o material que a gente vai usar, porque a gente vai utilizar um produto chamado água sanitária, que eu acredito que a grande maioria de vocês já conhece, já ouviu falar. Eu peguei uma marca qualquer aqui e eu vou mostrar para vocês como que é o processo que eu realizo, como que eu faço para tirar as manchas e a parte escura das minhas chapas de raio-x. Tá? É importante falar também que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas existe, além da chapa de raio-x, existe a chapa de ressonância magnética e de ultrassonografia. A diferença é o seguinte, elas têm uma cor escura, né? Essa cor escura aqui, ela é bem escura mesmo, tá? E ela é praticamente a folha inteira. Então, quando você tem ressonância magnética da parte da cabeça, por exemplo, né? Ela é feita por um processo a laser. É bem difícil de tirar essa imagem, tá? É bem complicado. Eu já tive alunos que conseguiu tirar, mas o processo de revelação que a empresa fez com certeza foi outro. Eu mesmo já tive algumas chapas de ressonância, de ultrassonografia, e eu não consegui tirar, tá? Outra coisa importante, o que substitui essa chapa aqui, tá? Essas chapas, o que é um outro material que substitui? Essas transparências eu tenho elas há muito tempo, né, de coisas antigas que eu realizei. Ela também, ó, ela é plástica, tá? Ela é de acetato, só que bem mais fina, tá? E repara que ela tem um tom bem transparente, clarinho, tá? Então, esse é um material que eu utilizava há muito tempo atrás, antes de conseguir algumas doações de radiografia e tal. Então, eu acabei comprando uma caixinha dessa daqui faz muito tempo, tá? E esse aqui é um material também que supre a nossa necessidade. Existe uma outra transparência, um outro acetato que é vendido em papelaria, que o pessoal compra por metro, tá? Então, e outra também, existem umas caixinhas, né, parecidas com essa daqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, da Bic, daquela empresa de caneta Bic, também tem da 3M, que é um pacotinho que tem 20 folhas, se eu não me engano, custa R$20, ou tem 15 folhas e custa R$20, dá para dividir com bastante gente também, dá para ratear o valor aí para ficar fácil para todo mundo, tá? Então, o conceito do stencil ele é bem simples, né? A questão da limpeza da chapa também ele é bem simples, tá? Eu peguei aqui uma chapa para mostrar para vocês e vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de cândida nessa esponja que eu tenho aqui, é uma esponja de louça, né? Que eu comprei só para fazer essas coisas aqui, e a gente vai colocar bem pouquinho, tá? Só para vocês terem uma ideia como é que faz. A gente põe um pouquinho de cândida aqui na esponja, bem pouquinho, e aí a gente pega aqui, ó, existe um lado certo, tá? Então a gente passa um pouquinho aqui e a gente passa um pouquinho do outro lado. A gente vê qual lado que soltar primeiro é o lado onde a gente vai ter que esfregar, tá? Ó, começou a soltar aqui, parece. Essa chapa aqui ela tem revelação dos dois lados. Então é o seguinte, ó, um lado tá saindo
e do outro lado eu dou uma esfregadinha para arrematar. Tá vendo? Ó? Só esse tantinho que eu coloquei já dá para passar na chapa inteira. Tá? Na chapa inteira. Ó, você vem aqui esfregando. Tá? O certo era eu estar de luva, mas eu só tinha esse par de luva, então eu acabei estragando aí. Ó, repara que ela vai saindo, tá vendo? Ela vai soltando. Ó, ela vai soltando essa parte escura. E depois você enxágua bem debaixo da torneira do tanque. Toma cuidado para não respingar na sua roupa, porque isso aqui é água sanitária. Tá? Isso aqui mancha a roupa. Isso aqui mancha a roupa, então toma muito cuidado. Façam isso aqui usando uma máscara também. Façam no lugar bem ventilado. Eu estou no lugar bem ventilado, olha isso. Então quando você esfrega do lado certo, com um pouquinho de cândida na bucha, tá vendo? Ó, pode ver que eu não molhei mais, tá? Só aquela pouquinha gotinha que deu, eu já consegui tirar bastante. Tá? Esfrega de um lado, esfrega do outro lado, ó. Sai, ajuda a tirar também. Sai dos dois lados. Tá? E eu tiro o excesso aqui só para vocês verem, olha isso. Tá? Então, muito importante aqui, usa a luva, usa a máscara e faça no lugar bem ventilado, tá? Mais uma vez, ó, eu tô do lado de fora do meu ateliê aqui, que é a parte externa. E aqui tem bastante vento, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como que funcionou o processo aqui, ó. Seguinte, ó como ficou e olha como era, tá? E você viu que foi super rápido, em menos de 5 minutos dá para limpar a chapa inteira, tá vendo? E a ideia da chapa é que a chapa fique desse jeito aqui, toda limpinha, tá? Essa chapa aqui ela é bem grande, dá para fazer um desenho bem grandão nela. Tá, mas provavelmente eu vou usar só a metade, né? Como é uma aula explicativa aqui, eu vou usar só a metade e eu vou explicar para vocês como que serão os próximos passos agora, tá? Bom, a gente vai escolher uma imagem. Indico vocês a colocarem na internet, coloca no Google, coloca, por exemplo, stencil, como se fosse em inglês, stencil. Coloca o nome de algum personagem, coloca algum, por exemplo, stencil floor, stencil flower. Stencil personagem, stencil anime, pega alguma coisa que você se identifica para fazer, tá? Só que não pode ter muitas informações na imagem, porque senão vai ficar muito complicado, ainda mais para o nosso primeiro projeto. Como você não tem prática com estilete, você não tem prática ainda em recortar, então pega uma imagem relativamente fácil, tá? Eu peguei uma imagem que alguns de vocês já viram, que era isso aqui, ó, essa imagem aqui. Tá? A aplicação do stencil ela não foi feita só para fazer arte urbana, tá? Ela foi feita também para a gente fazer adornos. Existe uma técnica muito legal que eles usam para fazer cerâmica, piso, lajota de decoração, para usar em casa mesmo, que eles usam a técnica de stencil para fazer os moldes, para poder fazer a pintura, isso nas fábricas, tá? Os ladrilhos também, chamados de ladrilhos, tá? Aqui no caso eu usei uma imagem que é uma imagem barroca, tá? Que eu gosto bastante de arte barroca, então eu peguei essa imagem aqui. Porém é o seguinte, reparem que essa imagem ela está no meio, eu só achei essa parte, eu achei muito legal isso aqui, numa configuração muito ruim na internet, eu peguei essa imagem. Por quê? Eu imaginei que o outro lado fosse igual, obviamente o outro lado espelhado seria o lado igual, né? Dificilmente você vai ter alguma coisa diferente aqui. Então, o que eu trabalhei aqui? Eu peguei essa imagem que eu achei no Pinterest, Google ou Pinterest. Você coloca essa imagem numa folha de sulfite, coloca ela numa folha de sulfite ou imprime. Aliás, coloca numa folha de sulfite e imprime. Imprime ela tirando as margens, tá? Vai lá, abre o Word, tire as margens, coloca 0,5 de margem de todos os lados, superior, inferior, esquerda, direita, joga a imagem lá e você faz uma impressão de uma imagem, tá? Caso você não tenha impressora em casa, vá numa papelaria que eles conseguem imprimir isso para você numa folha, tá? E você consegue desenvolver bem o seu trabalho aí, tá? Bom, de desenho, eu escolhi essa imagem. Essa imagem é uma arte barroca, eu sou muito fã de arte barroca, eu gosto bastante desse estilo. Então algumas pessoas já viram, né? Eu já mostrei para vocês em sala de aula algumas coisas feitas com essa tela, com essa técnica, e eu vou trazer para vocês aqui como que eu fiz, tá? Primeiro, eu fui no Pinterest ou no Google, achei a imagem,
Detalhe que a imagem não tinha ela inteira, só tinha metade da imagem, só tinha isso aqui que vocês estão vendo, tá? E aí eu tive o grande trabalho de imprimir duas vezes. Eu imprimi duas dessa daqui. Uma eu imprimi, que seria essa daqui, e a outra que eu imprimi, eu tive que passar o contorno ao contrário, para poder espelhar, tá? E aí juntando as folhas, ficou desse jeito aqui, ó. Eu juntei as folhas e ficou nesse formato. Repara que é um trabalho bem legal, um desenho bem bacana, bem ornamental. Tá? A ideia desse desenho foi para eu fazer a parte interna aqui do meu estúdio. Em uma das paredes tem esse desenho aqui. Então eu usei a técnica de stencil, tá bom? Tem algumas pecinhas aqui que não estão tão encaixadas, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Que tivesse bem encaixadinho, tá? Uma na outra. Tá? Mas como eu sei fazer, eu consegui contornar esse problema aqui, arrumei uma solução para isso, tá bom? Depois dessa técnica aqui, que a gente colocou isso aqui no papel, bonitinho, colocou o desenho, ou você imprimiu da internet um desenho, né? Você pode colocar lá stencil, flower, stencil decorativo, alguma coisa do tipo, algum personagem que você goste também, você pode fazer usando essa técnica aí, tá? Depois disso, a gente vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar aquele seu acetato limpo, tá vendo o acetato limpo? Tá limpinho, tá vendo? Você vai colocar ali por cima do desenho. Por isso que a gente tem que limpar a chapa, tem que tirar a parte de prata, tá? Porque senão a gente não consegue ver o que a gente vai ter que fazer, tá bom? Então é importante deixar ela toda limpa, porque se ela estiver escura, ó, a gente não consegue ver, tá bom? E aí, um passo muito importante que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai pegar uma fita crepe, aqui no caso uma fita crepe, e vai fazer isso, ó. Tira alguns pedacinhos, uns 4 pedaços aí, pode ser durex também, tá? Uma fita adesiva aí. E a gente vai fazer o seguinte, ó, essa parte é muito importante, a gente não vai grudar na mesa, tá? A gente vai colocar aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Desse lado, desse lado, embaixo, e do outro lado. O que a gente fez aqui? A gente acabou travando, a gente travou o desenho do fundo na chapa de acetato, ó, tá travado, certo? Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu for usar o estilete, a gente vai usar esse material aqui também, tá? Eu trouxe um estilete pequeno e um estilete maior aqui, tá? Quando a gente estiver usando o estilete, toma cuidado, gente, ele é muito perigoso, tá? Ele corta o dedo, ele machuca, tá? Existe uma travinha de segurança aqui na maioria dos estiletes, tá? Ela tá travada justamente para a lâmina não dançar. Se você deixar fechado, a lâmina ela vai oscilar. Jamais você trabalha com a lâmina toda exposta, tá? Não, você vai deixar só uma ponta. Seria uma ponta mais ou menos assim, ó. Tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Aí você vem aqui, trava o estilete, tá? Normalmente todos os estiletes eles têm essa travinha aqui, ó, ok? E aí a gente vai usar o filete. Eu recomendo vocês a não fazer isso aqui, não faça isso aqui numa mesa da cozinha, numa mesa da sala, porque vocês vão acabar com a mesa da sua casa, tá? Então o que você vai fazer? Eu tenho aqui uma prancheta. Pode ver, ó, não sei se vai dar para perceber. A prancheta ela tá toda cortada. Quer ver? Deixa eu pegar um ângulo aqui que dá para ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A minha prancheta está toda cortada porque eu uso bastante, tá? Então na hora de cortar, eu coloco aqui, ó, e vou filetando aqui, tá? Como esse desenho, essa arte aqui é muito complexa, eu já fiz ela, tá? O molde está aqui do meu lado, eu vou mostrar para vocês. Eu levei 3 horas para poder recortar tudo. Só que aí existe uma coisa que é muito importante, que eu vou falar para vocês, tá? Muito importante, muito, muito, muito mesmo. Seguinte, você pode ver que o fundo se confunde com o desenho, tá vendo? Como eu já sei, meu olho já está treinado, tá? Eu já sei onde eu vou recortar, por isso que a minha imagem está toda branca assim, azul clarinho, né? Toda branca por causa da folha. É o seguinte, quando vocês forem imprimir da internet, a imagem vai estar assim, ó, preto e branco, tá? Preto e branco. Por quê? É uma coisa que você precisa respeitar.
quando tudo que é preto na imagem, tudo que é parte escura na imagem, que você imprimiu de preto, ela vai sair do desenho, ela vai ficar furo, ela vai ficar um buraco. É por esse buraco que vai passar a tinta, é por esse buraco que vai formar a imagem, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar isso aqui, ó, por exemplo, ó, esse aqui já foi recortado, tá? Esse aqui ele tá preto assim porque eu joguei tinta spray por cima, mas ele era assim, ó, todo transparente, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, olha o trabalho que deu para fazer. Esse aqui eu falei para vocês que eu levei 3 horas para fazer. Olha a quantidade de curvas, tá? Não é tão fácil, requer uma prática. Então, quando vocês forem pegar uma imagem, pegue uma imagem simples. Pegue algum personagem que você vê que é fácil de fazer, algum desenho que é fácil de fazer, tá? Não peguem algo tão complicado. Estou mostrando algo complexo para vocês verem que quanto mais complexo, mais legal ele fica, mais bonito ele fica. E existem alguns artistas que trabalham com 5, 6, 10 camadas de stencil para dar tons diferentes nos seus trabalhos, tá? Então, repara nisso que eu estou falando para vocês, ó. Olha como ele se encaixa, tá vendo? Então, imagine que essa parte aqui, ó, vamos fazer um positivo e negativo. Imagina que essa parte aqui é branca, essa parte aqui é preta. Então, tudo que é aqui, ó, vai sair. Tudo essa parte vai sair. E elas não estão ligadas uma na outra. A gente chama de ponte, tá? Inclusive, eu quero até explicar um pouquinho sobre ponte agora. Aproveitando aqui a deixa, que é uma das coisas mais importantes do stencil. Se você entender o que é ponte no stencil, o resto fica tudo fácil, tá? Vamos supor, eu vou pegar aqui e vou fazer a letra C, tá? Se eu fizer a letra C no formato de stencil, ó, letra C, muito fácil, né? Quando você for recortar com o estilete, você vai usar o estilete para recortar, você vai recortar aqui, ó, certo? Tudo que é preto vai sair, ok? Toda essa parte aqui, ó, vai sair. Ok, o C é muito fácil. O C é fácil. O F, o E, né? Ó, o E é muito fácil. O F é muito fácil. O H é fácil. O I, o J, o K, o L, o M, o N, o S, o T, o V, X, o Z, tá? Essas letras aqui, elas são fáceis de fazer no stencil. O complicado é fazer isso aqui, ó, a letra A. Como que você faz a letra A no stencil? Normalmente, quando estamos em aula presencial e eu estou falando sobre isso, a gente faz uma aula e eu dou um desafio para o aluno. Quero que você faça para mim essa letra A em formato de stencil. Você vai fazer a letra A no papel, você vai pegar o estilete e você vai recortar, tá? Só que quando você recortar, você vai perceber que aconteceu algo estranho. Quando você cortar aqui, olha o jeito que eu seguro o estilete, tá, gente? Como se fosse uma caneta. Você não segura a caneta assim? Então o estilete você segura assim, ó, com toda a delicadeza. Jamais segura o estilete assim, ó. Isso aqui é perigosíssimo. Você não tem controle do que você faz. Tem que segurar o estilete assim, ó, tá? Ó, assim, ó. Então, continuando. Só de você segurar o estilete assim, você já consegue ter um acabamento muito melhor no seu trabalho. Olha só. Tirei a letra A. Tirei a letra A. Olha que estranho, não tá faltando alguma coisa? Não tá faltando esse triângulo aqui, ó? Não tá faltando esse triângulo? Beleza, então isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado. Como que seria a forma correta? A forma correta de fazer esse A é assim, ó. Seguinte, repara que a gente tem esse triângulozinho que está perdido lá dentro. A gente precisa fazer ele se ligar ao restante da folha para ele ficar preso. Isso a gente chama de ponte. Ponte. A gente precisa fazer uma ponte. O que é uma ponte?
quando a gente tem uma ilha, e aqui tem um continente, e tem cheio de água em volta, a gente precisa fazer essa ilha ser ligada para as pessoas poderem visitar. Então a gente faz uma ponte. Então a mesma coisa, a gente tem o mar e a ilha está ilhada, ela precisa chegar no continente. Como que a gente faz? A gente faz uma pontezinha aqui, ó. Então como é que vai ficar esse trabalho? Esse trabalho vai ficar assim, o correto é assim, ó. A lâmina está muito grande, eu vou diminuir a lâmina, travar, e aí eu venho com o meu estilete da forma correta que eu falei para vocês. Eu normalmente gosto de passar uns exercícios para os alunos, que é para eles me darem a solução para encontrar as pontes na letra A, a letra B, a letra D, na letra Q, na letra P, na letra R, tá? Me encontrar ponte nisso aí, porque essas aqui são fáceis. Difíceis são essas que eu falei agora. E aí a gente continua aqui. Onde foi que eu já recortei? Aqui. Aí a gente vem aqui, ó. Ok? Então o que que eu tenho aqui agora? Pronto. Olha lá. Agora eu tenho o meu A. Ok, esse aqui é o A que eu retirei. Eu não vou usar isso aqui, eu jogo fora. E aqui está o A em formato de stencil. Repara como que o triângulozinho está preso agora por essa pontezinha. Isso aqui se chama ponte. Esse conceito é o crucial na técnica de stencil. A partir do momento que você consegue entender isso, você consegue olhar para o stencil de uma forma diferente, tá? E aí você começa a entender o porquê que eu fiz umas pontes aqui, ó. Tá? Essa parte estava muito grande, eu precisava fazer ponte. Repara como que as peças, elas não se encontram. Elas são todas separadas por pequenas pontes, ó. Ó, olha as pontes. Olha as pontes aqui, ó. Olha a ponte aqui embaixo. Olha quanta ponte tem aqui embaixo, tá? Então, isso aqui é a ponte, tá? E por que do acetato? Não pode ser no papel. Ah, professor, você fez no papel, posso fazer? Gente, você até pode fazer no papel, só que o problema é o seguinte, a tinta spray, a tinta que a gente vai usar, que é a tinta acrílica, ou uma tinta, a tinta acrílica à base de água, né? Ou a tinta de tecido, ou a tinta guache, quando a gente for usar a esponja para bater a tinta aqui, ó, ela vai começar a danificar as bordas, tá? Porque o papel, ele absorve a água e ele vai começar a rasgar. Então essa parte aqui, ó, ela vai começar a soltar e vai fazer isso aqui, ó. Pronto, acabou, não consegue usar mais. E de repente você fez um stencil tão legal, que é o que sempre acontece, os alunos produzem trabalhos tão legais que eles querem fazer em camiseta, querem fazer na parede, querem fazer um quadro, uma moldura, e aí por que não fazer já numa forma definitiva, tá? Então, aconselho vocês a fazer já no acetato, para que você não se arrependa de ter feito um trabalho legal. E outra, no acetato fica mais fácil para filetar, tá? O ato de recortar com estilete, a gente chama ele de filetar, tá? Filetar. Então, eu vou cortar um pedacinho aqui, esse canto aqui, para vocês terem uma ideia, ó. Repara como que eu apoio a minha mão na mesa, tá? Eu apoio minha mão na mesa. Repara como que eu tenho mobilidade, ó. Isso aqui se move, tá? Então, quando eu estiver cortando aqui, ó, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder pegar aqui. Às vezes nem gosto de usar essa prancheta fixa, gosto de deixar ela solta. O que você vai fazer aqui, ó? Ó, você põe um pouquinho de força, põe o dedo aqui, ó, e vai filetando, rodando o seu cotovelo, rodando o seu braço. Olha como que eu acompanho, eu estou fazendo o círculo, ó. Olha isso. Certo? Você vai rodando o seu braço. Você vai rodando o seu braço até você conseguir, bem devagar, tá? E outra, tem que botar um pouquinho de força na mão, tá? Ó. Ó, repara. Quanto mais eu girar, mais redondo fica. Aqui eu girei pouco e não ficou tão redondo. Vou mostrar pra vocês depois, tá? Então, ó. Vai girando, ó. Não apoia o cotovelo na mesa com muita força. Deixa a mão solta. Deixa apoiado na mesa só daqui pra lá, tá? Ó, não apoia o braço todo. Se você apoiar o braço todo, ó. Se você apoiar o braço todo, você fica com uma mobilidade bem limitada da mão na mesa, ó. E não é assim que corta, tá? Tem gente que eu já vi cortando assim, ó.
não é assim que corta, é com a mão elevada, tá? Você eleva a mão aqui, ó, a posição do meu braço, ó. A mão elevada é que eu preciso de duas mãos, eu não tenho como segurar e fazer isso, tá? Então eu vou travar aqui. Então, eu vou girando, voltando aqui, ó. Eu vou girando, não é meu braço, eu vou girando, é um jogo entre braço e chapa de acetato, ó. Eu vou girando os dois juntos para fazer curva, ó. Tá vendo? Ó, eu venho daqui, pego a outra parte, certo? Ó. Tá? Como que tá ficando isso aqui, ó? Ó. Ó. Não sei se dá pra ver, marcou a folha bastante, porém aconteceu um problema aqui. O problema é, não cortou. Quando não corta, o que que eu faço? Eu faço de novo, tá? Quer dizer que, duas coisas, eu usei pouca força e a minha lâmina tá cega. Quando a lâmina tá cega, não sei se dá pra ver, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, ela tá meio cortadinha na ponta, porque eu já usei bastante. Então, o que que a gente faz? A gente quebra essa ponta aqui, tá? Muito cuidado para quebrar a ponta. Vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Eu normalmente eu faço uso de um alicate, tá? O que que eu faço, ó? Você tá vendo que a lâmina, ela tem diversas marquinhas, tá vendo? Cada marquinha dessa aqui é uma fraqueza da lâmina, ou seja, a lâmina pode ser quebrada nessa parte aqui. Tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou quebrar com o alicate exatamente nessa parte. Então eu abaixo bem, tá vendo? Deixo só uma exposta, só esse corte de cima aqui exposto. E aí eu venho aqui com o alicate, ó, viro para baixo, né? E eu vou dobrar, só que eu vou dobrar virando para baixo, para não espirrar nada no meu olho, tá? Então, ó, viro para baixo e corto aqui, ó. Pronto. Olha lá, a lâmina tá nova. Essa lâmina aqui tá velha, eu jogo fora. Muito cuidado, tá? Enrola em volta de um papelzinho assim, ó. Pega um papelzinho, enrola e volta, para não machucar o coletor, machucar os pais, machucar o cachorrinho, machucar vocês aí, tá? Então a gente faz isso aqui, ó. Tá, olha como é que ela ficou legal. O corte ficou bom. Então agora, é até bom que aconteceu isso, que eu mostro para vocês como que faz o processo aí pra gente deixar a lâmina mais bacaninha, tá? Voltando aqui, ó, a próxima vez que eu passar no mesmo lugar, trava a lâmina, no mesmo lugar, olha lá, eu já começo a sentir o papel sendo cortado, tá? Então eu vou cortando, mesmo processo, vou fazendo o caminho de volta ou continuando, tá? Ó, sempre girando, tá? Para vocês verem, olha o tempo que eu tô falando com vocês, fazendo só essa partezinha aqui. Eu falei para vocês, pegue uma imagem mais fácil, que não é tão complicada, para vocês conseguirem fazer isso aqui de uma forma mais prática, tá? Essa imagem aqui, eu tô fazendo essa parte só para mostrar para vocês, mas eu levei 3 horas para fazer ela inteira, tá? Não tudo no mesmo dia, porque cansa, tá? Então não deixem acumular. Olha como é que fica. Ó, já começa a soltar, tá vendo? Eu já começo a ter a soltura aqui, ó. Certo? Já começa a soltar, a imagem já começa a se moldar. E aí o que eu não quero já vai sair. Eu vou até tirar aqui só para vocês verem. Vamos supor que o desenho acabasse aqui. Então como que ficaria essa parte sem o acetato, ó. Aqui, ó. Essa aqui eu vou jogar fora, tá? Eu não vou usar, posso jogar fora. Olha lá. Isso aqui, ó. Não tem problema cortar o papel, tá? Não tem problema cortar o papel que já foi, que você já filetou. Não tem problema, ó. Posso até tirar aqui, ó. Não tem problema. O que não pode, tirar pra cá, tá? Porque aqui eu preciso ver o que eu vou recortar, tá bom? Então, essa daqui é uma técnica, a gente chama ela de stencil, tá? E a aplicação dela é muito variada, existe uma aplicação enorme, como eu comentei pra vocês. Além de parede, dá pra fazer em camiseta, dá pra fazer em móveis, né? Eu tenho até alguns exemplos de móveis que eu fiz aqui, que eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tinha até mostrado numa aula que eu fiz, ó. Isso aqui é um stencil também, tá? Ó, isso aqui eu revesti esse armário, é um armário que eu comprei no ferro velho, e revesti ele todinho com stencil.
tá? Tem uma outra coisinha que eu quero mostrar aqui. Ó, isso aqui foi a matriz, ó. Não sei se dá pra ver daí, ó, a matriz. Olha isso aqui que legal. Isso aqui é uma toalha de mesa que eu comprei, super baratinho. E eu quero mostrar uma coisa muito divertida aqui, que dá pra gente fazer aqui. Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui, só pra vocês verem um pouco mais a fundo a técnica de stencil. Isso aqui é um tecido, tá? Repara nesses furinhos, são vazados. Então, se eu vier com a tinta spray por cima, eu meio que monto o desenho que tá nele. Olha como é que fica. Olha isso. Legal, né? Então, a aplicação do stencil, ela é a mais variada que você pode imaginar, tá? E depois que você recortou o stencil, vamos voltar para aquele outro lá. Olha esse aqui. Esse aqui eu acabei de mostrar para vocês. Esse daqui é uma flor, né? Que já monta aqui, quando eu faço esse movimento aqui, quando eu coloco uma do lado, ela forma um quadrado aqui, ó, né? Ela forma uma imagem meio que quadrada ali, que fica mais ou menos assim, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E continuando a nossa atividade, como que vai proceder? Vai ser assim, ó. Eu vou pegar um molde aqui, esse molde aqui, que eu já estava utilizando mesmo, vamos lá. Você pode escolher um tecido ou um papel bem grosso, tá? Um papel resistente, tá? O complicado de você fazer em folha de sulfite é porque vai enrugar tudo, tá? Então a gente vai fazer em um papel grosso aí. Eu escolhi aqui meu papel grosso, uma folha de papel cartão, tá vendo? Papel chamado Color Plus, é um papel mais grosso, não é o Color Set, tá? É o Color Plus, é um papel cartão. Ele tem essa cor aqui no fundo, repara que ele é bem grosso, tá? E a gente vai fazer isso aqui, ó. Já tá até um pouco suja, mas não tem problema. O legal do stencil é isso, você pode brincar. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Você pode brincar com coisas bem aleatórias aqui. E fica bacana pra caramba. Eu vou pegar uma tinta acrílica aqui. Vou pegar aqui, ó, tinta acrílica fosca, violeta ou roxo. Pode pegar a cor que você quiser, a cor que você achar melhor aí. Agita bastante ela. Bate na mão assim, ó. Agita bastante. E aí, quando você abrir, a tinta já vai estar totalmente agitada, bem misturada, tá bonitinha. E agora é o seguinte. Deixa eu só pegar uma bucha aqui. Opa, cai não. Muito bem. Aqui, eu vou pegar, eu não vou fazer ele todo, tá? Vou fazer só um pedaço. Eu vou fazer só um pedaço do stencil, que é só para mostrar uma ideia aqui, tá? Então é o seguinte, vamos supor, lembrando que essa parte de baixo pode ser uma camiseta, um tecido, né? Pode ser um papel cartão, não pode ser um papel fino que não vai dar muito certo, tá? Outra coisa, caso você for fazendo a camiseta, toma muito cuidado, porque se você não colocar alguma coisa dentro da camiseta, quando você fizer o stencil na camiseta, você vai manchar a parte de trás, tá? Então você tem que colocar alguma coisa, tipo um outro acetato, uma sacola plástica, um jornal, algo bem grosso ali para que a tinta não vaze para as costas ou para frente no manche o desenho, tá? Então é o seguinte, a gente vai pegar aqui, aqui tá a bucha, tá? Não é a mesma bucha, eu cortei a bucha, acabei de cortar. Você vai botar um pouquinho de tinta nela, ó, bem pouquinho, tá vendo? Bem pouquinho. E aí, outra coisa importantíssima, se você não pode bater direto, tá? Se você bater direto, a tinta ela vai passar por baixo do molde. Ela vai passar por baixo do molde e vai manchar o seu desenho aqui por baixo, ó. Vai manchar seu desenho por baixo. Então o que você vai fazer? Você vai trabalhar com essa esponja quase a seco. Você vai tirar o excesso. Ó, tira o excesso. Tira o excesso. Ok. E aí, ó, a tinta tá bem pouquinha na bucha. Aí você vem aqui e dá as batidinhas. Ó, dá as batidinhas. Você pode trocar de cor, tá? Você pode fazer cores diferentes.
se você for fazer com tinta spray, toma muito cuidado, como eu falei para vocês, não façam na mesa dentro de casa, na cozinha, mesa da sala, façam no lugar de fora. Tomem cuidado com o piso da casa de vocês para não sujar, tá? Forra com jornal. Eu tenho um espaço aqui propício para isso, então eu posso sujar, recortar aqui, que não tem problema nenhum, que ela é para isso, tá? Eu vou pegar uma outra cor aqui, que é uma cor mais... Vou pegar esse verde aqui, esse verde escuro. Aqui, é isso. Vou pegar numa outra parte aqui que não tá sujo. Lembra que eu falei para vocês de tirar o excesso? Vou tirar um pouquinho o excesso desse verde. Ok, agora eu vou fazer aqui para baixo. Essa bucha aqui, ela é uma bucha muito grosseira, tá vendo? Ela é uma bucha parte verde. O correto seria aquela parte amarela, mas eu não tenho aqui a parte amarela. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tinha isso em algum lugar aqui. Aqui, eu tenho aqui, ó. Aqui, acabei achando isso aqui também, que é próprio para isso, né? Então, eu vou continuar aqui. Deixa eu pegar um pouco da tinta que tá aqui. Lembra que eu falei para vocês, para tirar o excesso. Tira o excesso. E volta aqui para a produção. Você pode até vir aqui, ó, misturar com um pouquinho do roxo. Vou trocar de cor, vou pegar uma outra cor agora. Vou pegar a cor... uma cor clara aqui, ó. Talvez um branco, para ver o que acontece. Não sei se vai aparecer muito, mas vamos lá. Vou pegar um outro ponto aqui da bucha, que não tá sujo. Aqui. Vou tirar o excesso. Bom, gente, a filmagem deu uma cortadinha, mas dá para ter uma ideia aqui. Eu coloquei um pouco de branco aqui embaixo, respinguei um pouquinho de tinta por cima, formou meio que quase uma galáxia aí, né? Ficou super bacana. Imagina isso aqui na parede de um quarto, ou até num quadro, né? E ficou legal assim, a folha era uma folha reaproveitada, né? Um papel cartão branco, que tinha um pouco de tinta cinza. Eu passei um spray de tinta azul no fundo, coloquei o molde e rebati a tinta aqui por cima. Usei o lilás, o verde, o branco, respinguei um pouquinho de branco. Quero mostrar para vocês aqui esse mesmo stencil numa madeira, como é que fica diferente. Bom, aqui ó, o mesmo stencil numa madeira. Aqui eu usei tinta preta fosca e aqui eu usei tinta preta brilhante. Olha que contraste legal. Então a aplicação é muito ampla. Aqui já é uma parede, né? A parede foi pintada com uma cor escura e depois um tom mais claro, usando o mesmo molde de stencil, certo? Deixa eu tirar aqui por trás aqui, ó. Ok? Então fica bem bacana, dá pra abusar bastante aí da criatividade aí e do design da técnica de stencil. Então, pessoal, essa é a nossa produção do stencil. A aula ficou um pouquinho longa aí, justamente porque não é tão simples assim. Parece que é fácil você olhar para o stencil e você... é fácil, só fazer assim, assim, assim. Não, tá? Tem toda uma preocupação de como recortar, onde recortar, como que é manuseado o estilete, tá? Toma muito cuidado com essa ferramenta. Então, o que a gente vai precisar prestar atenção aqui? Alguns fatores, tá? Primeira coisa, quando a gente for limpar a chapa de radiografia, toma muito cuidado com a cândida. Não pode entrar em contato com a pele, não pode inalar, tá? Peça ajuda para o seu pai e para sua mãe para poder manusear, tá? Porque como eles têm mais experiência de vida do que vocês, eles sabem lidar melhor com essa questão também. E é até bacana que o pai e a mãe ajudando acaba ficando bem prazeroso e bem gostoso de fazer essa atividade, tá? Toma muito cuidado também com a mesa da sua casa, tá? Não usa qualquer mesa, cuidado com o chão, para não manchar o chão,
tá? É uma atividade que ela precisa de ter um suporte legal para você poder ficar mais à vontade, para você sujar. Não faça na mesa da cozinha, não faça na mesa da sala, tá bom? Peça orientação e recomendação para os seus pais, qual lugar que você pode fazer. Caso você tenha uma madeira velha, né, como eu tenho aqui, eu tenho essa outra madeira, deixa eu mostrar aqui, ó, essa outra madeira aqui bem velha, tá vendo? Essa madeira aqui eu posso detonar, inclusive até coloco ela em cima dessa aqui, quando eu não quero manchar de cola, né, que essas colas aqui não saem, e eu acabo colocando essa aqui por cima, tá? Então, dê preferência para isso daí. Outra coisa também, muito cuidado com o estilete, tá? O estilete ele corta. Eu mesmo sendo profissional, eu usei muito estilete na faculdade, eu me cortava muito, eu tenho muita cicatriz na minha mão por conta de estilete. Então tome muito cuidado com isso. Jamais use estilete assim, sempre com a lâmina curta, mas também não tão curta assim, ó. Impossível de usar estilete com a lâmina assim, tá? Mais ou menos assim, ó. Ok? Sempre trava, tá? Façam com calma, dá um trabalho fazer, mas o resultado é muito legal. Você sempre vai ter sua chapa pronta para você poder fazer o desenho que você quiser. O suporte pode ser camiseta, um tecido ou um papel grosso, como esse aqui. A técnica, se você for usar tinta spray, eu não recomendo, mas se você for usar tinta spray, faça isso com seus pais. Tá? Usa uma luvinha para não prejudicar quando você for mexer com tinta ou com a água sanitária, tá bom? É isso, espero que vocês caprichem, experimentem. Eu sei que muita gente não conhece essa técnica, é uma técnica muito gostosa de fazer, muito bacana, e se divirtam fazendo isso. Falem para os seus pais ajudarem vocês, tá? Eu até recomendo, é bem bacana os pais terem esse momento, esse contato com os filhos, não só por conta da quarentena, mas mesmo se a gente não tivesse em quarentena, é muito legal que os pais participem e produzam, né? Que ali vocês trocam ideia, conversam, um vê o jeito do outro fazer, os dois podem fazer o mesmo projeto, depois vocês podem jogar numa parede, jogar numa camiseta, jogar num quadro, colocar na sala ou no quarto, ou no corredor da casa de vocês, tá? Experimentem fazer um trabalho em conjunto também, que é bem bacana com a família de vocês, tá bom? Desculpa aí o vídeo longo, mas realmente é muito necessário todas essas orientações que eu passei para vocês. Espero que vocês se divirtam aí, aprendam bastante mais uma técnica da arte urbana. E é isso, pessoal. Um abraço e tudo de bom. Falou, tchau, tchau.